Já parou para pensar que mesmo entre pessoas diferentes existem características fundamentais semelhantes? Como, por exemplo, o plano de segmentação corpórea, onde os membros se inserem ao longo do eixo antero-posterior. Essa organização é determinada por genes que atuam durante o desenvolvimento embrionário, delimitando os segmentos corporais de maneira ordenada. Esses genes vão direcionar onde cada membro irá ficar ao longo do plano corpóreo. Por exemplo, eles dizem onde a cabeça deve ser formada e onde a cauda deve ser formada nos animais. E nesse caso, a cabeça é direcionada para ser formada no eixo anterior, enquanto a cauda no eixo posterior. Essa estruturação é determinada durante o desenvolvimento embrionário por um conjunto de genes chamados genes ROX. Mas o que é um gene? Genes são fragmentos de DNA formados por uma sequência de ácidos nucleicos, que contém as informações necessárias para codificar as proteínas. E é através do mecanismo de transcrição gênica que as proteínas são expressas. A transcrição gênica é o primeiro passo para que as proteínas sejam sintetizadas, e é um processo essencial à vida, pois é a primeira etapa da expressão gênica, isto é, da produção de proteínas. As proteínas são as grandes responsáveis pelas características funcionais e estruturais dos seres vivos. A expressão de proteínas se dá através de um genótipo, que está correlacionado com a expressão de um fenótipo. Sem a transcrição, não há síntese de RNA, e com isso não há código genético a ser decodificado, resultando então na não produção de proteínas. Sem isso, não haveria a grande diversidade de vida que conhecemos. A transcrição ocorre em 3 etapas. A iniciação, onde a RNA polimerase se liga ao DNA do gene, numa região denominada promotor, e basicamente o promotor informa a RNA polimerase onde ela deve se inserir no DNA e começar a transcrever. Cada gene tem o seu próprio promotor. Um promotor contém as sequências de DNA que deixam a RNA polimerase ou suas proteínas auxiliares se ligarem ao DNA. Uma vez que é formada a bolha de transcrição, a polimerase pode iniciar então o seu processo e aí se dá a segunda fase, que é a fase de alongamento. Durante a fase de alongamento, a sequência de RNA fica mais longa, graças à adição de novos nucleotídeos. Durante esse processo, a RNA polimerase caminha ao longo de uma fita de DNA, conhecida como a fita molde, na direção 3' para 5'. Para cada nucleotídeo no molde, a RNA polimerase adiciona um novo nucleotídeo de RNA correspondente, que é a complementar, à extremidade 3' da fita do RNA. E assim se dá até a terceira fase, que é a terminação, onde a RNA polimerase vai continuar transcrevendo até encontrar os sinais para parar. A RNA polimerase, então, transcreve até as regiões de terminação, que são sequências de DNA conhecidas como terminador. Mas o que isso tem a ver com os genes ROX? Os genes ROX são um conjunto de genes organizados em uma porção proteica, denominada homeodomínio, que é constituída por cerca de 60 aminoácidos. Os genes ROX são genes vizinhos e se organizam em grupos ao longo do cromossomo, denominado clusters. Os genes ROX codificam fatores de transcrição, regulando a transcrição dos genes através das proteínas ROX, cujos domínios ligam-se ao DNA, formando o domínio homeobox. Os fatores de transcrição ativam outros genes em uma reação em cadeia ao longo do eixo antero-posterior. Esse mecanismo é um dos mais importantes para determinar o padrão estrutural corporal dos organismos durante o desenvolvimento embrionário. E esse padrão pode ser observado em diferentes espécies, ou seja, independente da espécie, esse padrão se repetirá pela ação desses genes. Mas como o embrião sabe onde os membros devem ser gerados? Existe uma colinearidade temporal e espacial na expressão desses genes. Por exemplo, em alguns vertebrados, a expressão da região anterior está sempre correlacionada com a formação do membro posterior. Em vertebrados, existe também uma identidade na expressão anteroposterior na sequência dos somitos, onde a partir de um tecido doador será formado as regiões vertebrais dos seus respectivos eixos corporais anterior e posterior. Por estarem associados ao desenvolvimento de segmentos ao longo do eixo anteroposterior, a mutação desses genes pode causar malformações como duplicação, perda ou troca de membros. Como observado na imagem, houve uma troca dos membros, onde as patas da mosca foram invertidas durante o desenvolvimento embrionário.
Já a deleção de alguns focos específicos durante o desenvolvimento embrionário leva a uma perda de segmentos vertebrais. A deleção também afeta o desenvolvimento de membros. Por outro lado, a recombinação dos perfis de expressão gênica podem também gerar diversidade. Ou seja, a recombinação de perfis gênicos podem gerar novas formas estruturais. Os genes ROX, então, têm importância no desenvolvimento de animais invertebrados e vertebrados. Por meio da organização e da estrutura dos ROX em alguns animais, é possível reconstruir a maneira pela qual eles provavelmente evoluíram. Os genes ROX têm grande importância evolutiva, e através de seus estudos é possível reconstruir a história da vida dos organismos com os quais se relacionam. Por estarem envolvidos no desenvolvimento embrionário, compreender melhor o seu funcionamento pode ajudar no avanço do entendimento de doenças e malformações ontogenéticas.